Qual o preço da ilusão de que Deus está sempre do lado de quem reza mais alto? No final do outono de 1004 a.C., a planície de Jezreel escureceu sob o peso das tendas. Não eram israelitas. As 5 cidades da Pentápole Filisteia, Gaza, Ascalon, Asdod, Gate e Ecrom, mobilizaram um exército e marcharam para o norte. Os príncipes filisteus reuniram-se em Afec. De lá, enviaram tropas para Sunem, uma pequena aldeia na borda norte da planície. Ali acamparam, ao relento, sem pressa, como se fossem os donos da terra. Não era uma incursão, era uma demonstração de força. Do outro lado do vale, nas encostas do Monte Gilboa, estavam os israelitas. Seu acampamento descia em direção à planície. A milícia israelita observava o inimigo em toda a extensão de suas formações. Pontos de ferro brilhando ao sol, fileiras uniformes. Uma disciplina que os próprios israelitas nem de longe possuíam. O reino governado por Saul existia há menos de 40 anos. Surgira como resposta a uma ameaça militar. Foram os filisteus que forçaram as tribos israelitas dispersas a se unirem pela primeira vez, sob o comando de um único homem. Saul derrotou os amonitas, lutou contra moabitas, edomitas e os reis de Zobá. Seu filho Jonatas, com um punhado de guerreiros, atacou uma guarnição filisteia e pôs o inimigo em fuga. Houve vitórias. Houve anos em que pareceu que o jovem reino resistiria. Mas, no ano 1004 a.C., a unidade que sustentava o poder de Saul exibia rachaduras que já não podiam ser ocultadas. Um ano antes, Davi, o comandante militar, o herói, o genro do rei, fugira para o lado dos filisteus. Sua relação com Saul há muito se transformara em inimizade aberta. Saul tentara matá-lo 3 vezes. Davi refugiou-se no deserto com um destacamento de 600 homens. Depois, cruzou a fronteira e colocou-se a serviço de Aquis, rei de Gate, uma das 5 cidades da Pentápole. Foi uma ruptura política, pública e humilhante. Saul perdera seu melhor general E o perdera para o inimigo. Dentro do acampamento israelita, isso era lembrado. Em silêncio, mas lembrado. Enquanto em Sunem, as tendas eram erguidas e as espadas afiadas, no acampamento de Saul, não havia unanimidade. Os chefes tribais olhavam para o rei. O rei olhava para o vale. A magnitude do que se desenrolava lá embaixo era óbvia para todos. O primeiro livro de Samuel registra a reação de Saul em uma única frase. Ele viu o acampamento filisteu e se apavorou. O texto hebraico usa uma palavra que os tradutores vertem como terror ou medo. Mas, por trás dela, há algo mais preciso. É a reação de um homem que avaliou a relação de forças e não encontrou maneira de mudá-la. Agora, sobre o inimigo. Os filisteus surgiram na costa leste do Mediterrâneo, cerca de 2 séculos antes dos eventos descritos. De acordo com a versão mais difundida entre os historiadores, eles vieram do mundo Egeu, parte da onda dos povos do mar que derrubou a civilização micênica e se espalhou pelas costas do Levante. O Egito deteve seu avanço com dificuldade. Eles se estabeleceram na faixa costeira, construíram 5 cidades, criaram uma estrutura de governo. Cada cidade era governada por um serém, termo que, na opinião de vários linguistas, é correlato à palavra grega tirano. Os 5 seréns reuniam-se e tomavam decisões militares de forma colegiada. Não era uma anarquia tribal, era uma aristocracia urbana com uma hierarquia clara na tomada de decisões. E eles tinham o ferro. Não em sentido figurado, literalmente. Os filisteus dominavam a tecnologia de produção de ferro, uma raridade naquela região no século XI a.C. O primeiro livro de Samuel relata isso diretamente. Não havia ferreiros em Israel. Os israelitas não conheciam a metalurgia do ferro. E toda vez que precisavam afiar um arado ou um machado, recorriam aos filisteus. Pagavam por isso. Dependiam deles. Isso não é uma metáfora de atraso. É um fato econômico e militar concreto, registrado no texto. A milícia israelita lutava com armas de bronze e lanças de madeira.
Parte dos guerreiros sequer possuía pontas de metal. No momento em que os dois exércitos se posicionaram em ambos os lados do vale, o abismo tecnológico entre eles era, para os padrões da época, comparável à distância entre mosquetes e arcos. A inteligência de Saul funcionava. O efetivo inimigo fora avaliado, os serens identificados, as posições registradas. O rei entendia que não se tratava de apenas mais uma incursão que pudesse ser repelida por um contra-ataque ousado. Diante dele estava um exército que viera para resolver a questão definitivamente. Em algum lugar no acampamento israelita, os anciãos se reuniam e se dispersavam. Conversavam em voz baixa. Jonatas, o filho mais velho de Saul, um guerreiro experiente, estava ao lado do pai. Abinadab e Malquizua, outros 2 filhos, também. A guarda estava em posição. Mas não havia estratégia. Havia apenas a espera. E um medo que, a cada hora, tornava-se mais pesado que o silêncio. Saul olhava para baixo. O vale entre os 2 acampamentos estava vazio, plano, aberto, perfeitamente visível de ambas as encostas. Era ali, naquela planície, que a vantagem da infantaria de ferro e das bigas se realizaria plenamente. Avançar seria suicídio. Permanecer na montanha era uma asfixia lenta. O exército israelita não podia avançar nem recuar, sem perder o sentido de toda a campanha. O vale entre os exércitos não era apenas geografia. Era uma armadilha que Saul ainda não conseguia nomear. Os príncipes filisteus em Sunem entendiam isso. Não tinham pressa. Por que ter pressa quando o inimigo se encurrala sozinho? O vale entre os exércitos era uma armadilha. Saul sentia isso. Foi por isso que, naquela mesma noite, ele se voltou para onde não havia armadilhas, para onde sempre buscara respostas, para onde antes sempre lhe respondiam. Ele se voltou para Deus. O primeiro livro de Samuel lista os métodos que Saul usou sequencialmente. Sonhos, nada. Urim e Tumim, silêncio. Profetas, o vazio. 3 canais de revelação divina, reconhecidos pela tradição israelita. 3 tentativas. 3 recusas. Isso não é uma imagem poética de abandono divino. É um procedimento concreto, registrado no texto, e seu resultado, nenhuma resposta. Urim e Tumim merecem uma explicação à parte. Trata-se de objetos guardados no peitoral do sumo sacerdote. Sua natureza exata ainda não foi estabelecida pelos historiadores, presumivelmente pedras ou sortes que davam uma resposta de sim ou não à pergunta formulada. Eram usados na tomada de decisões militares. Era uma ferramenta oficial de governo, não um ritual místico à margem do culto. Quando o Urim e o Tumim se calam, o próprio mecanismo de legitimação do poder emudece. Para Saul, isso não era apenas um vazio espiritual, era uma crise política. A relação entre o rei e Deus, ou melhor, entre o rei e aqueles que transmitiam a vontade divina, há muito perdera o equilíbrio. O profeta Samuel, que ungiu Saul como rei, morrera pouco antes desses eventos. Em vida, ele recusara publicamente o apoio a Saul repetidas vezes. Por 2 vezes anunciou que o reino lhe seria tirado. A primeira, porque Saul ofereceu sacrifício por conta própria, sem esperar por Samuel. A segunda, porque poupou o rei amalequita Agag, contrariando uma ordem direta. Samuel, então, executou Agag pessoalmente. Depois disso, segundo o texto, ele nunca mais viu Saul até a morte. Não foi um desentendimento entre 2 homens. Foi uma ruptura entre o rei e a instituição da profecia. Uma ruptura pública, documentada e conhecida por todo o acampamento israelita. E agora, Samuel está morto. Os profetas se calam. O céu está fechado. No acampamento israelita, os boatos se espalhavam rápido. Os guerreiros sabiam que o rei buscava um sinal. Sabiam que nada recebia. O que significava o silêncio de Deus antes da batalha decisiva?
Cada um entendia a sua maneira. Mas todos compreendiam. O presságio era sombrio. Imagine um lanceiro comum da tribo de Zebulon. Ele atendeu ao chamado do rei. Viu o exército inimigo no vale. Agora ouve que não há resposta do alto. Sua arma é uma lança de madeira com ponta de bronze. O homem à sua frente empunha uma espada de ferro. A única coisa que poderia equilibrar essa balança em sua mente era a convicção de que Deus estava do seu lado. Agora, nem isso restava. É nesse estado, sem sinal, sem profeta, sem estratégia, que Saul toma uma decisão que qualquer jurista israelita da época qualificaria inequivocamente como um crime. Ele recorre a uma necromante. Ainda em vida de Samuel, Saul promulgara um decreto expulsando todos os evocadores de mortos e adivinhos dos limites de Israel. Essa era uma política que seguia a lei da Torá. O texto do livro de Levítico proíbe explicitamente a consulta aos espíritos dos mortos. Saul cumpria essa lei. E agora, ele mesmo a viola. Ele se disfarça, leva 2 servos, cruza, sob o manto da noite, o território entre os acampamentos, o que significa, na prática, passar perto ou através das posições filisteias ou contorná-las, e chega a Endor. É um pequeno povoado ao norte do Monte Moria, do outro lado do acampamento israelita. Lá vive uma mulher que o texto chama de feiticeira de Endor, ou senhora de um espírito. Os detalhes da rota ainda são debatidos por historiadores. Endor ficava na retaguarda dos filisteus, ou muito próxima de suas posições. A configuração exata dos acampamentos não é especificada nas fontes. Na opinião de vários pesquisadores, foi essa circunstância que tornou a marcha noturna do rei particularmente arriscada. Saul foi para onde poderia ser capturado pelas mesmas pessoas contra as quais deveria lutar no dia seguinte. A mulher inicialmente recusa. Diz que Saul expulsou-os de sua espécie, que aquilo é uma armadilha. O estranho jura pelo nome de Deus que nada lhe acontecerá. Ela concorda. Ele diz o nome: Samuel. O que se segue é narrado com uma crueza impressionante e total ausência de explicações. A mulher vê algo, grita. Diz a Saul que ele enganou. Agora ela sabe quem ele é. Saul a acalma. Pergunta o que ela vê. Ela descreve. Um ancião, coberto por um manto. Saul compreende quem é e cai com o rosto em terra. As palavras que o texto atribui à aparição são diretas. Por que me perturbaste? E depois, a essência. Amanhã, tu e teus filhos estareis comigo, e Israel será entregue nas mãos dos filisteus. Não, talvez. Não, se houver arrependimento. Amanhã. Saul jaz no chão, sem forças, não comera o dia todo. A mulher, que ele condenaria à morte por sua própria lei, convence-o a comer. Mata um bezerro, assa pão. O rei de Israel come no chão da casa da necromante de Endor, poucas horas antes do amanhecer em que lhe foi prometida a morte. Não há ironia aqui, apenas fatos. Saul retorna ao acampamento antes do amanhecer. O que ele disse aos seus comandantes, o texto não informa. O exército está posicionado nas encostas de Gilboa. Abaixo, o vale de Jezreel. Lá, em Sunem, ardem as luzes do acampamento filisteu. Muitas luzes. O silêncio dos céus foi mais eloquente do que qualquer profecia. Ele disse a Saul tudo o que ele não queria ouvir. E a única coisa que ele fez com esse conhecimento foi voltar para a montanha e se deitar para dormir. Amanhã já despontava. Amanhã já despontava. Mas antes que ela chegasse, houve a noite. E nessa noite, Saul já havia tomado a decisão que o separou de tudo o que ele um dia foi. Voltemos atrás. Algumas horas, na escuridão entre os 2 acampamentos. O rei sai da tenda, sem insígnias, um manto simples. 2 servos o seguem em silêncio. Nenhum dos comandantes sabe para onde ele vai. Nenhum texto registra se foi reforçada a segurança ou dada alguma ordem durante sua ausência. Saul simplesmente se afasta na escuridão.
como se afastam aqueles que não têm mais nada a perder em seu próprio acampamento. A distância das posições israelitas em Gilboa até Endor é de cerca de 10 km em linha reta. À noite, por terreno desconhecido, contornando-o atravessando território controlado pelo inimigo, historiadores debatem a rota exata. Alguns acreditam que Saul contornou as posições filisteias pelo leste, mantendo-se nos sopés das montanhas. Outros consideram que o acampamento em Sunem não bloqueava todos os caminhos para o norte, e o rei passou por uma brecha. Terceiros simplesmente constatam: o texto não explica como ele chegou. O fato é que chegou. Isso por si só é notável. O comandante supremo, na véspera de uma batalha decisiva, atravessa sozinho a paisagem noturna infestada de patrulhas inimigas. Se for capturado, o exército ficará sem rei antes mesmo do início do combate. Ele sabe disso e vai. Em Endor, ele bate à porta da mulher cujo ofício ele mesmo declarara ilegal. O diálogo que o primeiro livro de Samuel reproduz com detalhes inesperados começa com cautela de ambos os lados. A mulher recusa. Saul insiste. Jura, em nome do mesmo Deus cujas leis ele está violando naquele momento, que nada lhe acontecerá. Ela concorda. Pergunta quem deve chamar. Samuel. Aqui o texto faz algo incomum. Não descreve o ritual, não explica a mecânica, não insere uma ressalva de que foi uma visão ou um sonho. A mulher vê, grita, e suas palavras indicam um momento específico de reconhecimento. Ela entende que está diante do rei. Não por ter reconhecido seu rosto na escuridão, mas porque o que ela vê só é possível na presença de um homem de importância excepcional. Mito ou realidade? Essa é uma questão que teólogos e historiadores debatem há milénios. O texto não toma partido. Apenas relata. Apareceu um ancião envolto num manto. E Saul desaba. Tentemos registrar a cena através do que é observável nela. O rei está caído no chão, de bruços. Não se curva, não se ajoelha. Ele cai, como se cai sob um golpe ou pelo súbito desaparecimento de todo apoio. O primeiro livro de Samuel adiciona um detalhe físico. Ele não comerá nada durante todo o dia e toda a noite. As forças se esgotaram. E não apenas as físicas. As palavras da aparição não trazem consolo, nem conselho, nem a possibilidade de mudar o destino. A primeira pergunta é retórica. Por que me perturbaste? A resposta de Saul é honesta. Estou em grande angústia. Os filisteus guerreiam contra mim. Deus se afastou. Os profetas não respondem. Não sei o que fazer. Por isso te chamei. A resposta que ele recebe é dividida no texto em várias partes. Primeira, Deus se afastou de ti. E isso não é novidade, já fora dito. Segunda, o reino foi entregue a Davi. E isso também não é novidade. Terceira, a sentença. Amanhã, tu e teus filhos estareis mortos. Israel será derrotado. Não se, não talvez. Amanhã. A diferença entre este momento e qualquer profecia anterior contra Saul é fundamental. Antes, diziam-lhe: perderás o reino. Tratava-se de poder, de dinastia, de futuro político. Agora, o prazo é dado. Concreto. Um dia. Saul cai novamente. Desta vez o texto especifica, estendido em todo o seu comprimento. Ele jaz no chão e não tem forças para se levantar. A mulher age. Aproxima-se dele. Diz que cumpriu seu pedido e arriscou a vida. Agora, ele deve comer. Saul recusa. Os servos unem-se às súplicas. Ele se levanta. Senta-se na cama. Ela abate um bezerro que criava em casa. Assa pães ázimos. Coloca-os diante do rei. Isso leva tempo. Não minutos, horas. A noite está terminando. Saul come na casa da necromante de Endor, da mulher que ele mesmo perseguiu, que o alimentou poucas horas antes de sua própria morte anunciada. Nenhuma fonte comenta esse detalhe, mas ele está no texto, e é preciso. Antes do amanhecer, ele parte.
retorna ao acampamento pelo mesmo caminho. O texto não informa o que ele disse aos comandantes. Não informa se ele chegou a dormir. Simplesmente, pela manhã, o exército formou-se em Gilboa, como se nada tivesse acontecido. Mas algo mudou. Irreversivelmente. Antes daquela noite, Saul lutava contra a incerteza, contra o silêncio, contra uma pergunta sem resposta. Agora, há uma resposta. Precisa. Datada. Saul sabe o resultado da batalha antes mesmo de seu início, e conduz o exército para esse desfecho. Na opinião de vários historiadores que estudaram a psicologia do comando militar, o conhecimento da própria morte inevitável pode agir de duas maneiras: paralisar ou, ao contrário, remover toda a responsabilidade pelo resultado. Saul escolheu, consciente ou inconscientemente, a segunda. Ele voltou, assumiu seu posto, ordenou que as tropas se preparassem. Isso não é coragem no sentido clássico. É algo diferente. Algo para o qual a linguagem da época talvez não tivesse uma palavra exata. Lá embaixo, em Sunem, os príncipes filisteus davam as últimas ordens. Seus batedores já haviam relatado a posição das tropas israelitas. O relevo fora estudado, o plano traçado. Eles esperavam apenas o amanhecer. O Monte Gilboa pairava sobre o vale como sempre. Silencioso, indiferente, completamente alheio ao que acontecia em suas encostas. O Monte Gilboa estava em silêncio. Mas em suas encostas, ninguém mais dormia. O amanhecer veio do leste, da direção do Vale do Jordão. Primeiro, uma faixa cinzenta no horizonte. Depois, a luz, inundando lentamente a planície de Jezreel. E nessa luz, os guerreiros israelitas viram o que já observavam há dias. Mas pela manhã, na clareza da hora inicial, sem a escuridão que oculta as distâncias e borra os detalhes, viram de outra forma. O acampamento filisteu em Sunem entrou em movimento antes mesmo do nascer do sol. As tendas eram recolhidas. As colunas se formavam. De Sunem para o sul, em direção à parte aberta do vale, estenderam-se os destacamentos. Metodicamente, sem pressa. Como homens que sabem o que fazem e já o fizeram muitas vezes. Os comandantes israelitas observavam do alto, contavam e compreendiam. O exército filisteu daquele período não era uma milícia tribal convocada às pressas. Era uma estrutura militar profissional com divisão por armas. A infantaria pesada constituía a base. Os arqueiros atuavam em destacamentos separados, usados para fustigar o inimigo à distância. As bigas, o principal argumento em terreno aberto, concentravam-se onde o relevo permitia sua aplicação. O comando era exercido pelos 5 serens. Cada um liderava seu contingente urbano, mas todos coordenavam as ações. Era um sistema. A milícia israelita não tinha sistema. Agora, sobre o terreno. O vale de Jezreel é largo, plano, de fácil trânsito, ideal para bigas e formações de infantaria pesada. O Monte Gilboa eleva-se ao sudeste do vale. Suas encostas são pedregosas, irregulares e, em alguns pontos, íngremes. Inviáveis para bigas. Difíceis para a infantaria, mas transitáveis. Os israelitas ocuparam as encostas, não por uma escolha estratégica brilhante, mas pela lógica da sobrevivência. Descer para a planície significava expor-se às bigas. Permanecer na montanha significava aceitar a batalha em terreno desfavorável, mas ao menos neutralizar um dos principais trunfos do inimigo. Foi uma escolha entre o ruim e o péssimo. Eles escolheram o ruim. Os comandantes filisteus previram isso. Por isso não tiveram pressa. As bigas ocuparam posições na planície, não para um ataque imediato à encosta, mas para bloquear as rotas de fuga. Qualquer israelita que fugisse montanha abaixo acabaria na zona de ação das carruagens. Não era uma manobra de ataque, era uma manobra de cerco. A infantaria pesada começou a avançar em direção ao sopé do Gilboa. Os arqueiros vinham separadamente.
Sua tarefa era a supressão à distância. Os arcos filisteus daquele período eram compostos, feitos de madeira, osso e tendões. O alcance efetivo chegava a 150 metros. Na encosta, onde os defensores estão acima dos atacantes, o ângulo de tiro favorece os arqueiros. A flecha sobe em uma trajetória tensa, e o escudo, eficaz contra um tiro horizontal, protege menos. Os guerreiros israelitas sentiriam isso mais tarde. Agora, eles ainda aguardam imóveis. Entremos na mente de um deles. Um lanceiro da tribo de Issacar. Ele tem, para os padrões da época, entre 25 e 30 anos. Atendeu ao chamado do rei, como fizeram seus pais e avós. Sua arma é uma haste de madeira com ponta de bronze. Seu escudo, de couro sobre uma armação de madeira. Ele está parado na encosta entre seus pares. Olha para baixo. Vê a infantaria filisteia se posicionando no sopé. Ouve, ou imagina ouvir, o ranger das rodas e o tilintar do metal. Ele não conhece a palavra ferro como um termo tecnológico. Ele sabe apenas que aqueles que vêm de baixo possuem espadas que não dobram nem quebram, como o bronze costuma fazer. Ele espera a ordem. A ordem ainda não veio. Saul está em seu posto de comando. O que ele sente neste momento, o texto não revela. Ele já conhece o desfecho. Recebeu-o à noite, na casa da necromante de Endor. Mas o exército não sabe. O exército olha para o rei, e o rei permanece estático. Isso talvez fosse a única coisa que ele poderia fazer de certo naquela manhã. A infantaria filisteia começou a subida, não correndo, mas marchando. Fileiras uniformes, escudo contra escudo, pontas de lança de ferro, couraças de couro e bronze nos comandantes. Caminhavam metodicamente, mantendo a formação sobre as pedras, e isso por si só era uma demonstração de treinamento que o adversário não possuía. Nas posições israelitas, notaram algo mais. Algo para o qual não estavam preparados psicologicamente, embora taticamente fosse óbvio. Eram muitos. Demais. Os números exatos não são fornecidos pelas fontes. As estimativas dos historiadores modernos divergem significativamente, dependendo da interpretação dos textos e da compreensão da palavra tzavá, que designava a convocação militar. Mas a relação de forças, no consenso dos pesquisadores, era amplamente desfavorável aos israelitas. A Pentápole filisteia mobilizara os recursos de 5 cidades. A milícia israelita consistia em contingentes tribais, parte dos quais sequer comparecera. Davi, com suas 600 tropas veteranas, estava naquele momento com os filisteus. Não foi um exagero ditado pelo medo. Foi aritmética. Os arqueiros alcançaram o raio letal. As primeiras flechas atingiram os escudos na linha de frente das posições israelitas. O som era surdo. Um baque na madeira, um estalo no couro. Mas era apenas o começo. Um sinal de que a distância fora calculada, de que a próxima salva não seria de reconhecimento. A linha israelita oscilou ligeiramente. Não recuou, apenas estremeceu. Um movimento involuntário do corpo para trás ao som de um golpe próximo. Qualquer homem que já tenha estado em formação conhece essa sensação. Os músculos reagem antes que a mente consiga detê-los. Nas alas, os comandantes mantiveram as posições no grito. Bradaram ordens, praguejaram. Alguns, talvez, tenham feito ameaças. A formação se realinhou. Mas algo mudou. Algo invisível, inominável. Uma diferença sutil entre um exército que aguarda a batalha e um exército que começa a entender que este combate não é o que esperavam. A montanha, que antes parecia uma defesa, agora jogava contra eles. Não permitia uma retirada discreta. Mantinha-os em uma encosta aberta, expostos como se estivessem na palma da mão. Transformava o recuo em uma fuga óbvia. O Geluim deixou de ser um refúgio no instante em que a infantaria filisteia começou a subir. Tornou-se uma parede às suas costas, uma armadilha com vista privilegiada.
Abaixo, as fileiras pesadas subiam, ritmicamente, sem gritos. O ferro sob o sol não brilha com beleza. Apenas reflete a luz de forma baixa, cinzento, frio, numeroso. A ordem de atacar nunca soou. A ordem de atacar não soou, mas os filisteus não esperaram por um convite. O primeiro contato ocorreu no patamar intermediário da encosta, onde o cascalho dava lugar a um solo mais firme, e a subida se tornava menos íngreme. Foi ali que a infantaria pesada reduziu a distância para o arremesso de lanças. Os guerreiros israelitas na linha de frente lançaram as suas. Os filisteus responderam à altura. Depois, encurtaram a distância. O som desse confronto não é como imagina quem nunca esteve em um lugar assim. Não é o tinir cristalino de lâminas de um filme épico. São golpes abafados de escudos. Um arfar curto ao ser atingido. Um estalo de osso ou madeira. O ruído de pés arrastando em pedras. Gritos. Não de guerra, mas operacionais. Avisos, comandos, urros de dor. A infantaria filisteia atuava em formação cerrada. O escudo cobria a metade esquerda do corpo e parte do companheiro à direita. Usavam lanças curtas ou espadas para o combate aproximado. A tarefa das primeiras fileiras não era matar, mas empurrar. Criar pressão, fazer o inimigo perder o equilíbrio na encosta irregular. Sobre pedras, um homem com armadura completa que perde o equilíbrio cai, e não lhe dão tempo para se levantar. Os guerreiros israelitas na linha de frente resistiram, a princípio. O relevo lhes conferia uma vantagem real, a altitude. Um golpe de cima para baixo é fisicamente mais potente que um de baixo para cima. Uma lança arremessada da montanha voa mais longe e com maior velocidade. Uma pedra, algo que o geluim oferecia em abundância, transformava-se em arma sem qualquer tecnologia. Parte dos guerreiros israelitas usava exatamente isso. Lançavam pedras em costa abaixo, impedindo o inimigo de chegar ao contato direto. Isso funcionou. Funcionou exatamente até o momento em que parou de funcionar. Os arqueiros filisteus se reagruparam. Eles não avançaram. Escolheram posições nas alas, um pouco abaixo da linha de combate direto. Dali, abriram um ângulo em que as flechas não atingiam a frente da formação israelita, mas sim o seu flanco. O escudo, que o guerreiro mantém à frente durante o corpo a corpo, não protege a lateral. Os primeiros impactos em partes desprotegidas, antebraços, coxas, pescoços, começaram a abrir lacunas na formação. Uma brecha na formação em uma encosta não é o mesmo que em terreno plano. No plano, o companheiro ao lado pode se mover e fechar o buraco. Na encosta, o vizinho está ou mais acima, ou mais abaixo. Qualquer movimento brusco compromete o próprio equilíbrio. A formação não se fecha, ela se esgarça localmente, e o inimigo pressiona imediatamente aquele ponto por baixo. A linha israelita começou a ceder na ala direita, onde a encosta era mais íngreme e as pedras maiores. Ali, vários guerreiros, o número exato as fontes não registram, recuaram um passo, depois outro. Não foi uma fuga, foi um recuo tático que ninguém ordenou e ninguém controlou. A diferença entre um recuo tático e o início de uma debandada não é medida pela distância. É medida pelo fato de o homem olhar para frente ou para trás. Na ala direita, começaram a olhar para trás. O bronze israelita contra o ferro filisteu não é uma abstração. É mecânica pura. Uma espada de bronze, ao atingir um escudo ou uma lâmina de ferro, deforma-se. Não instantaneamente, não com um único golpe, mas durante um combate prolongado, a lâmina de bronze perde o fio mais rápido, curva-se sob carga lateral e pode rachar com um impacto direto. O guerreiro israelita que luta há 5 minutos segura uma arma que já é inferior à que tinha no início. Seu oponente, não. Imagine por um segundo. Um guerreiro da primeira fila. Ele luta. As mãos trabalham mecanicamente, como foi treinado, como fez repetidas vezes. Escudo, golpe. Escudo, passo. Mas algo está errado. O punho da espada está úmido de suor.
O pé esquerdo encontrou uma fenda entre as pedras. Ele não caiu, mas vacilou por um segundo. Nesse segundo, o oponente o empurrou com o ombro. Agora ele está meio passo abaixo de onde estava. Sua vantagem de altura foi consumida. Estão quase no mesmo nível. E aquele que empurra por baixo tem o ferro. Ele sente isso. Não analisa. Sente. Pela vibração no pulso a cada bloqueio. Na ala esquerda, a situação se manteve por mais tempo. Ali, o comandante, cujo nome o texto não menciona, sustentou a formação com a voz e o exemplo. Permaneceu na primeira fila. Isso funcionou. Os homens resistem enquanto veem que seu líder não recuou. Mas os arqueiros também se reorientaram para essa ala. Quando o comandante foi ferido no ombro e retirado da linha, a ala começou a se comprimir em direção ao centro. A compressão para o centro é a reação padrão de uma formação desmoralizada. As pessoas instintivamente buscam a proximidade de onde há mais companheiros. O centro adensa-se. As alas ficam expostas. A infantaria filisteia nos flancos aproveitou-se disso imediatamente e iniciou o envolvimento. Não um cerco estratégico profundo, mas tático. Pressionaram onde a linha é mais fina. O centro israelita ainda resistia. Ali estavam guerreiros experientes, veteranos das campanhas anteriores de Saul, homens que sobreviveram às guerras contra amonitas e arameus. Eles sabiam o que fazer, e faziam. Mas o número de homens ao seu redor diminuía a cada minuto. A poeira subia pela encosta. Não era uma nuvem cinematográfica, mas uma suspensão suja de pedriscos e terra seca, levantada por centenas de pés. Nessa névoa, a visibilidade caiu. Os comandantes perderam a visão do todo. Os mensageiros não conseguiam entregar ordens. Quando chegavam ao destino, a situação já havia mudado. É nessas condições que a disciplina decide mais que a bravura. Disciplina é a capacidade de cumprir uma ordem quando não se vê o quadro geral e não se entende o que ocorre na outra ala. A milícia israelita não se destacava pela disciplina. Distinguia-se pela bravura, que naquelas circunstâncias não era suficiente. O bronze quebrava contra o ferro. A formação se espremia para o centro. A poeira impedia a visão além de 10 passos. E em algum lugar nesse turbilhão de corpos, pedras e poeira, começou a ocorrer o que os estrategistas chamam de ponto de ruptura. Não um momento isolado, não um segundo específico. Um processo. Lento, quase imperceptível. E então, súbito e irreversível. Como uma rachadura em uma rocha que avança devagar até atingir a borda. E então, o colapso imediato. Na ala direita, um passo atrás tornou-se 2. 2 tornaram-se 3. 3 tornaram-se 10. A encosta do Geluim acolheu os primeiros fugitivos. A encosta do Geluim acolheu os primeiros fugitivos. E isso mudou tudo. Não porque 10 homens fossem estrategicamente vitais, mas porque foram vistos. Os outros viram que eles correram. E ninguém os impediu. Essa observação é mais precisa do que qualquer metáfora sobre pânico. O pânico não surge do nada. Ele se propaga através de indivíduos realizando ações específicas. O primeiro corre. O segundo vê e entende. Então, é possível. Entende que a linha não vai mais segurar. O terceiro vê o segundo. O mecanismo é acionado não pelo medo, mas pelo exemplo. A ala direita desintegrou-se em poucos minutos. O comandante da ala direita, se ainda estivesse vivo, não conseguiria alcançar os fugitivos, nem conter fisicamente os que ainda restavam. A voz se perdia no estrondo da batalha. Aqueles que ainda lutavam sentiam o espaço ao redor esvaziar-se. Um flanco exposto não é um conceito tático abstrato. É uma sensação física de vulnerabilidade que o corpo reconhece antes da consciência. Eles também começaram a recuar. Enquanto em Sunem essa vitória era forjada passo a passo, no centro israelita a resistência persistia. Veteranos se agruparam em um punho cerrado, cobriam uns aos outros.
recuavam de forma organizada, tanto quanto permitia uma encosta rochosa sob pressão incessante. Sabiam que as alas haviam ruído. Sabiam porque a pressão lateral aumentou. A infantaria filisteia, livre das alas, começou a envolver o centro. O centro sentiu o golpe antes mesmo de vê-lo. Imagine-se ali por um instante. Um veterano, cerca de 40 anos, sobrevivente da campanha contra os amonitas. Ele está na terceira fila, que agora é, na prática, a primeira, pois as duas anteriores foram abatidas ou empurradas. À sua frente, ele não vê rostos, apenas os escudos filisteus. Atrás, ouve o tropel de pés em fuga. Não sabe quantos restam. Não sabe se alguém ainda segura as alas. Seu companheiro à esquerda acaba de ser atingido e desabou. O da direita recuou para não tropeçar no corpo. A formação ao seu redor torna-se rala. Ele sente isso nas costas, literalmente, pois a pressão de apoio desapareceu. Antes, havia homens atrás dele. Agora, há o vazio e o som da retirada. Ele não corre, ainda não. Mas o pé direito já deu um passo atrás, involuntariamente, enquanto a consciência ainda tenta mantê-lo no lugar. Nesse momento, a milícia israelita perdia não apenas posições, mas sua estrutura. A diferença é fundamental. Perder uma posição é um problema tático corrigível com um contra-ataque. Perder a estrutura é quando os homens deixam de ser parte de um todo e se tornam corpos isolados e aterrorizados, cada um tomando sua própria decisão de sobrevivência. Escudos começaram a surgir no chão, abandonados. Este é um detalhe concreto que as crônicas históricas registram. Um escudo pesa entre 3 e 5 quilos. Em uma fuga por terreno acidentado, ele é um estorvo. Quando um homem muda do modo combate para o modo sobrevivência, o escudo torna-se um fardo. Ele o joga fora. Primeiro alguns, depois vira a norma. Porque os que se livraram do peso correm mais rápido, e os que ainda o carregam percebem isso. Escudos descartados na encosta não são prova de covardia. É a fisiologia da sobrevivência agindo mais rápido que a moral. O som da batalha mudou. No início era uniforme. Impactos, ordens, o tilintar do metal. Agora tornara-se irregular. Explosões de ruído onde ainda havia combate corpo a corpo. O barulho de pés e pedras rolando onde homens fugiam. Gritos, não mais comandos, apenas clamores. A montanha soava diferente. Os comandantes filisteus perceberam a mudança e reagiram de imediato. A infantaria pesada recebeu ordens para acelerar. Não para correr, mas para passar do passo de marcha para o passo rápido, mantendo a formação. Isso é crucial. Eles não perseguiam os fugitivos em desordem. Avançavam organizadamente, ocupando o espaço que o inimigo liberava. Um exército profissional, no momento da retirada inimiga, não perde a disciplina. Essa é uma das distinções fundamentais entre um profissional e um miliciano. O miliciano, ao ver o inimigo fugir, lança-se em perseguição desordenada, rompe a formação, perde o contato com os líderes, expõe os flancos. O profissional mantém o movimento sob controle, talvez mais lento, mas sempre coordenado. Os filisteus avançavam com precisão. Abaixo, na planície, as bigas entraram em movimento. Não para atacar a montanha, mas para bloquear as saídas do vale. Qualquer israelita que alcançasse o sopé, tentando fugir pela planície, desembocava em campo aberto, onde era caçado pelas carruagens. A descida da montanha não levava à salvação, mas a outra armadilha. Tudo fora planejado. As bigas, desde o início, não estavam no sopé para o ataque, mas nas alas para a perseguição. Quem traçou o plano sabia. Os israelitas, cedo ou tarde, fugiriam. A questão era, para onde iriam e como aniquilá-los ali. Na encosta, prosseguia o que os historiadores militares chamam de desarticulação da ordem de batalha. Não um desastre instantâneo, mas um processo com lógica própria. Primeiro fogem os mais apavorados. Depois, os que se sentem desprotegidos. Por fim,
Os que ainda resistiam, mas perceberam que estavam sozinhos, em certo ponto, manter a posição deixa de ser heroísmo e torna-se apenas um suicídio inútil. Os milicianos israelitas atravessaram essa etapa rapidamente. Deus estava em silêncio. Todos sabiam disso. Boatos em acampamentos militares correm com uma velocidade que nenhum comando controla. O rei buscara o conselho de uma mulher à noite e o vaticínio fora sombrio. Não havia profetas. Não havia sinais. O bronze partia-se contra o ferro. A formação ruiu. As alas debandaram. Quando um soldado não possui vantagem tática, apoio espiritual ou confiança no comando, resta-lhe apenas o corpo. E o corpo decide por si só. O centro da milícia israelita começou a recuar em costa acima. Não era uma corrida, ainda não. Era um recuo tenso, rosnado, mantendo algum vestígio de ordem. Os veteranos no centro compreendiam que, além da crista da montanha, não havia salvação. Atrás do cume, havia uma descida íngreme e depois o campo aberto. Cruzar aquela linha significava desintegração total. Mas já não restavam escolhas. Em algum lugar nesse movimento, nesse recuo lento e custoso, pago com vidas, estava o rei. O texto não detalha suas ações nesse estágio. Não diz se ele coordenou a retirada, se tentou manter a linha, se permaneceu no posto de comando, ou se já estava imerso na massa que recuava. O silêncio do relato aqui é eloquente. A montanha tornou-se o que sempre fora, apenas uma montanha. Pedras, poeira, inclinação. Sem propósito, sem sentido, sem lado. Aceitava, com a mesma indiferença, fugitivos e perseguidores. No topo, na crista, reuniam-se os últimos. Aqueles que ainda não haviam fugido. Aqueles que ainda tinham para onde recuar. E aqueles que não tinham para onde fugir. Pois ali estavam o rei, os filhos do rei e a guarda, que não possuía outra opção senão resistir. Aqueles que não tinham para onde fugir, agruparam-se no cume. Entre eles, os 3 filhos do rei: Jonatas, Aminadab, Malquizua. 3 nomes que o primeiro livro de Samuel cita juntos apenas aqui, no parágrafo final da dinastia. Antes, eram mencionados isoladamente, em contextos e anos distintos. Jonatas, o comandante, o herói, o homem que desafiou uma guarnição filisteia com um punhado de guerreiros. O homem cuja amizade com Davi foi um desafio público à política do pai. Aminadab e Malquizua. Sobre eles, o texto quase silencia. Existem nas fontes apenas como nomes, sem biografias ou histórias individuais. Agora, estão lado a lado. O que ocorreu entre eles nos meses anteriores, enquanto Davi se refugiava entre os filisteus, enquanto Saul o caçava pelo deserto, enquanto a fratura do reino se tornava evidente? O texto não revela. Houve discussões? Alguém culpou o pai por chegarem àquele ponto? Mantiveram-se em silêncio? Não se sabe. Sabe-se apenas que naquela manhã, eles estão ali, todos os 3, ao lado do rei. Isso não é um detalhe sentimental, é um fato político. Os filhos de Saul poderiam ter partido, Jonatas especialmente. Sua ligação com Davi lhe oferecia a chance de se distanciar publicamente do pai e provavelmente sobreviver. Ele não o fez. O porquê, as fontes não explicam. Talvez honra, talvez dever. Talvez ele tenha compreendido que o Jeluim era o fim não apenas para o pai, mas para toda a linhagem, e que fugir não mudaria o destino. Ele ficou. A posição na crista da montanha oferecia uma vantagem prática e uma falha fatal. A vantagem era a altura. A falha, não havia mais para onde recuar. Atrás da crista, começava a encosta reversa, que levava ao vale do outro lado. Para lá já haviam partido muitos milicianos, parte dos quais, ao que tudo indica, foi alcançada pelas bigas. A crista era a última linha de defesa, no sentido estritamente geométrico. A guarda de Saul, seus guarda-costas, o destacamento pessoal, homens cuja missão era proteger o rei e sua linhagem, tomou posição ao redor.
O texto não informa o número exato. Pela lógica dos fatos, era o que restara do grupo original após horas de combate. Exaustos. Com o estoque de dardos esgotado. Com armas marcadas pelo uso. À frente, a infantaria filisteia subia em fileiras constantes. Destacamentos descansados substituíam os exaustos na base e prosseguiam a subida. Essa rotação era uma das vantagens sistêmicas de um exército profissional. O miliciano permanece na linha do início ao fim, esgotando suas forças. O profissional luta em ondas. O primeiro escalão pressiona e recua. O segundo assume. A guarda israelita no cume não tinha rotação. Todos que podiam lutar, lutavam. Os que não podiam, já haviam caído. Os arqueiros se reagruparam mais uma vez. Agora, suas posições permitiam disparar contra a crista quase horizontalmente. Haviam subido o suficiente para nivelar o ângulo de tiro. Isso significava que as flechas não voavam mais em arco, mas em linha reta. O fogo rasante é mais preciso. O escudo protege menos contra ele, pois o ângulo de impacto coincide com o plano da defesa. No cume, os homens da guarda começaram a tombar. Saul dava ordens, quais o texto não registra. Mas ele estava de pé e comandava, o que se depreende da descrição seguinte, onde ele ainda aparece vivo e agindo. Portanto, naquele instante, ele ainda liderava. Algo o mantinha firme. Talvez a presença dos filhos, talvez o fato de que não havia, literalmente, para onde cair. Jonatas estava na linha. É a única certeza sobre ele naquele minuto. O texto não descreve suas palavras ou atos na fase final. Ele simplesmente está lá, como seus irmãos, como os guardas que ainda resistiam. Tente visualizar o que viam à frente. A encosta abaixo da crista, tomada pela infantaria que subia. À esquerda e à direita, áreas abertas onde a guarda já não conseguia manter posições. Abaixo, na planície, as colunas de poeira das bigas bloqueando as saídas. Atrás, a encosta reversa e o vale, que nada prometiam. A geometria da situação não permitia manobras. Não é uma hipérbole. É a descrição literal de uma posição cercada por 3 direções. O único movimento possível era resistir e aceitar o combate ali mesmo. E eles resistiram. Entre os guardas, havia um guerreiro a quem coube estar mais próximo do rei. Um escudeiro. Sua tarefa era cobrir Saul no corpo a corpo, carregar armas sobressalentes e, se necessário, interpor-se entre o rei e a lâmina inimiga. Uma profissão perigosa em dias comuns. Naquele dia, uma missão sem esperança. Ele mantém a posição. Olha para as costas de Saul, depois para a frente, para os escudos que se aproximam. Calcula a distância. Dezenas de passos. Depois menos. Depois quase nada. O texto não preservou seu nome. A linha filisteia atingiu a crista. Já não em fileiras perfeitas. A subida desorganizara a geometria. Mas os homens avançavam em grupos, ombro a ombro, onde o terreno permitia. Eram muitos, e avançavam. A guarda recebeu o golpe final. O combate no cume foi breve, não por falta de resistência, mas porque eram poucos. Estavam exaustos e o inimigo pressionava de todos os lados. Não era mais uma luta de linha contra linha. Era um envolvimento que culminou no cerco total de um pequeno grupo no topo da montanha. Os filhos de Saul tombaram ali. O primeiro livro de Samuel registra suas mortes em uma única frase, sem adornos. Jonatas, Aminadab e Malquizua, filhos de Saul, morreram. O texto não detalha as circunstâncias. Não diz quem desferiu os golpes. Não menciona a ordem das mortes. 3 nomes. E o fim. Esta é, talvez, a forma mais crua de documentação. Sem heroísmo, sem últimas palavras. Simplesmente morreram. Saul restou. A guarda ao seu redor minguava a cada minuto. Os que ainda lutavam faziam-no com as últimas forças, literalmente. Poucos homens contra dezenas.
espaço aberto, sem abrigo, sem recuo. Os arqueiros, abaixo, continuavam o trabalho. O cume estava ao alcance. As flechas seguiam voando, não mais contra uma formação, pois esta já não existia, mas contra as figuras isoladas que ainda se mantinham de pé no topo. Uma delas era o rei. Uma das figuras na crista era o rei, e os arqueiros sabiam disso. Não que o conhecessem pessoalmente ou tivessem visto seu rosto, mas o posto de comando no cume, defendido pelos restos da guarda, é um alvo que um arqueiro profissional identifica sem hesitar. Onde há mais resistência, onde está a guarda, ali está a figura central. Para lá, todas as flechas foram apontadas. O combate no cume intensificou-se. O primeiro livro de Samuel relata o ocorrido de forma concisa. Os arqueiros alcançaram Saul, que foi gravemente ferido por eles. O texto hebraico utiliza uma formulação que diferentes tradutores vertem como atingiram, feriram ou acertaram nele. O uso do plural indica que não foi um disparo isolado, mas múltiplos impactos. Onde exatamente o texto não especifica, mas a ação seguinte de Saul oferece uma pista indireta. Ele permanece de pé, fala e ainda emite ordens. Isso significa que os ferimentos, embora graves, não foram imediatamente fatais. Tais lesões implicavam uma única certeza: sem auxílio médico, a morte viria. Não de pronto, mas com o tempo e com dor. Foi nesse exato momento que Saul se dirigiu ao seu escudeiro. O diálogo, reproduzido literalmente pelo primeiro livro de Samuel, dura poucos segundos de tempo real. Saul ordena: desembainha a tua espada e atravessa-me com ela, para que estes incircuncisos não venham zombar de mim. Não se trata de uma frase impulsiva de um homem em pânico. É um cálculo. Rápido, porém preciso. Saul compreende a situação. Os arqueiros continuam agindo e a guarda já não pode mais protegê-lo. Em 1 minuto, ou talvez 5, os filisteus o alcançarão, seja vivo ou agonizante. A profanação pública de um rei capturado era a prática padrão da época. A humilhação de um governante derrotado servia como ato político, uma demonstração de vitória para toda a região. Saul não pretendia tornar-se esse espetáculo. O escudeiro recusa-se. O primeiro livro de Samuel registra o motivo. Ele estava tomado de pavor. Esta é a única característica psicológica atribuída a esse homem anônimo no texto. 3 palavras que resumem todo o seu dilema. Ele está diante do rei moribundo a quem serviu, com a espada em punho, mas é incapaz de agir. Não por falta de perícia ou por não compreender o pedido, mas porque não pode erguer a mão contra o ungido. Em sua recusa reside todo o peso da teologia israelense do poder. O rei é o ungido de Deus. Levantar a mão contra ele, mesmo sob suas ordens, mesmo para poupá-lo do sofrimento, constitui uma violação de uma ordem que transcende qualquer vontade pessoal. O escudeiro viu-se paralisado entre 2 impossibilidades. Saul não tentou convencê-lo. Ele tomou a própria espada e lançou-se sobre ela. O texto não descreve a ação em detalhes, apenas constata: Saul pegou a espada e caiu sobre ela. Uma única frase. Sem comentários, sem julgamentos, sem interpretação autoral. O primeiro rei de Israel morreu pela própria arma, no topo do Monte Gilboa, cercado pelos filhos mortos e pelos remanescentes de sua guarda. Ao ver que Saul estava morto, o escudeiro também se lançou sobre sua espada. O primeiro livro de Samuel registra esse fato. O homem anônimo, que se recusara a matar o rei, tirou a própria vida. O porquê, o texto não explica. Talvez porque, sem o rei, sua existência tenha perdido o sentido. Talvez porque soubesse que os filisteus não poupariam o guarda pessoal do monarca derrotado. No cume de Gilboa, o silêncio começou a se impor. Não de imediato. O combate corpo a corpo nas posições da guarda ainda persistiu por algum tempo. Aqueles que restavam resistiram até o fim. Mas o desfecho não foi decidido pela tática ou pelo número. Fora decidido naquela noite, em Endor,
quando Saul recebeu a resposta que não desejava. Amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. As palavras cumpriram-se com uma precisão sobre a qual o texto não tece comentários. Abaixo, na encosta, a infantaria filisteia prosseguia com o trabalho. Os feridos eram executados. Aqueles que tentavam se ocultar entre as rochas eram localizados. Os que fugiam pela encosta oposta eram alcançados. Alguns de imediato, outros mais tarde, interceptados pelas bigas na planície. A montanha estava sendo metodicamente limpa. Não foi um massacre movido pelo furor da vitória, mas uma operação profissional de varredura do campo de batalha. A diferença reside no ritmo e no ruído. Um massacre passional é caótico e barulhento. Uma limpeza profissional é metódica e quase diligente. Imaginemos a cena. Um soldado de infantaria filisteu sobe a encosta, verificando cada rocha, cada dobra do terreno. Ele tem 30 anos, é natural de Gate e está em sua terceira campanha. Nas horas que se passaram, cansou-se, mas não além do normal. Seu turno começou mais tarde, quando o primeiro escalão já havia expulsado os israelitas das posições inferiores. Ele age sistematicamente. É um trabalho com início e fim. O fim dar-se-á quando a montanha estiver limpa. Ele não pensa no rei morto em algum lugar acima. Ele pensa nos próximos 10 metros da encosta. Na planície, o cenário era outro. As bigas perseguiam os fugitivos em campo aberto. O vale de Jezreel é amplo e plano, o terreno exato para o qual as bigas foram concebidas. Um homem a pé e desarmado em uma planície aberta, contra uma carruagem provida de lanças, não protagoniza um duelo. Protagoniza geometria. Parte dos israelitas fugiu em direção ao Jordão. Outra parte, para as cidades vizinhas ao vale. O primeiro livro de Samuel relata que os habitantes das cidades do outro lado do vale e além do Jordão, ao saberem da derrota, abandonaram seus lares e fugiram. Esta é uma consequência política concreta registrada no texto. Não apenas o exército, mas a população civil reagiu à notícia de Gilboa com um êxodo imediato. As cidades ficaram desertas e os filisteus as ocuparam sem resistência. Saul queria evitar exatamente isso. Foi por esse motivo que aceitou a batalha. Foi por isso que toda essa história começou. Um dos sobreviventes alcançou o outro lado do Jordão, rasgou as vestes e lançou terra sobre a cabeça, o sinal padrão de luto da época, um gesto compreensível sem palavras para qualquer observador. Ele chegou a Davi, em Siclag, e relatou o ocorrido. Davi, naquele momento, estava entre os filisteus. Seus guerreiros haviam retornado de sua própria campanha. Ele ainda ignorava o que se passara em Gilboa, vindo a saber por meio desse homem. O que ele sentiu é outra história. Uma história que terá início nas ruínas do primeiro reino. Mas antes, houve mais uma manhã. A seguinte, quando os filisteus retornaram a Gilboa não para lutar, mas para buscar. A manhã seguinte surgiu em silêncio. O monte Gilboa permanecia mudo como na véspera, mas agora seu silêncio tinha outro peso. Os filisteus voltaram às encostas, não com armas em punho, mas com uma missão: vasculhar o campo de batalha, recolher os despojos e identificar os comandantes inimigos mortos. Trata-se de um procedimento padrão pós-vitória, com significados prático e político simultâneos. Os despojos são recursos. A identificação dos mortos é informação estratégica. Encontraram Saul no dia seguinte. O primeiro livro de Samuel registra o fato sem preâmbulos. Os filisteus vieram para despojar os mortos e encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Próximo ao rei jazia o escudeiro, todos mortos. As armaduras de Saul foram as primeiras a ser retiradas, uma prioridade ditada não pelo método, mas pelo status do cadáver. O que Saul vestia exatamente naquele dia, as fontes não especificam. Mas as armaduras do primeiro rei de Israel, como troféu, possuíam um valor óbvio, não material, mas político.
Eram a prova tangível da vitória, pronta para ser exibida. E eles a exibiram. As armaduras foram enviadas pelas cidades filisteias. O primeiro livro de Samuel aponta um destino específico. Foram depositadas no santuário de Astarote. O segundo livro de Samuel e o primeiro livro das Crônicas detalham um destino adicional. A cabeça de Saul, decepada, foi fixada no templo de Dagon. Duas fontes diferentes citam dois templos distintos. Para os historiadores, não há contradição. Os troféus poderiam ser divididos entre vários centros de culto, ampliando o alcance da propaganda política. Não era crueldade gratuita. Era comunicação, dirigida a todos que pudessem duvidar do desfecho do confronto. O corpo de Saul foi pendurado no muro de Bet-Sean. Bet-Sean era uma cidade situada na confluência dos vales de Jezreel e do Jordão. Um nó estratégico que controlava travessias e rotas comerciais. Expor os corpos dos derrotados nos muros dessa cidade significava anunciar a vitória ao maior número de pessoas, no menor tempo possível. As rotas comerciais funcionavam como canais de informação. A notícia seguia com cada mercador, com cada viajante. Ao lado de Saul, foram pendurados os corpos de seus filhos, Jonatas, Abinadab e Malquizua. Os mesmos três nomes que estiveram lado a lado no cume de Gilboa estavam agora no muro de Bet-Sean. Assim permaneceram. As fontes não indicam por quantos dias, mas o tempo foi suficiente para que a notícia se espalhasse pela região e para que aqueles que precisavam ver, vissem. E viram em Jabes de Gileade. Jabes de Gileade era uma pequena cidade a leste do Jordão, cuja ligação com Saul era antiga e profunda. Foi ali que o reinado de Saul começou. O primeiro livro de Samuel descreve, no início da narrativa, como o rei amonita Naás sitiou Jabes e impôs uma condição: vazar o olho direito de todos os habitantes, como sinal de afronta a Israel. Os habitantes de Jabes clamaram por socorro, e Saul respondeu. Reuniu um exército, derrotou os amonitas e levantou o cerco. Aquele fora o primeiro triunfo militar do primeiro rei. Jabes de Gileade não esqueceu. Os habitantes da cidade souberam o que estava pendurado nos muros de Bet-Sean. O texto não explica como a notícia chegou, se por mensageiro, mercador ou refugiado. O que importa é a decisão. Eles resolveram agir. À noite. O primeiro livro de Samuel descreve a ação brevemente. Todos os homens valentes se levantaram, caminharam a noite inteira, retiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean. Levaram-nos para Jabes e ali os queimaram. Depois, recolheram os ossos, enterraram-nos sob um arvoredo em Jabes e jejuaram por 7 dias. Analisemos as ações. Bet-Sean estava sob controle filisteu, ou ao menos sob sua esfera de influência direta no momento. Infiltrar-se na cidade, remover os corpos do muro e sair sem ser detectado era uma operação de risco real. O fracasso significaria a morte. O sucesso era um gesto político com um preço: a desobediência aberta aos vencedores. Os habitantes de Jabes assumiram o risco. À noite, em silêncio, sem alarde. O motivo da cremação dos corpos é debatido por historiadores. A cremação não era um costume israelita padrão. Segundo uma versão, os corpos estariam em um estado que impossibilitava o sepultamento sem a queima prévia. Segundo outra, foi uma forma de evitar novas profanações. O que é reduzido a cinzas e enterrado não pode mais ser exposto em muros. O texto não justifica, apenas registra o ato. Os ossos de Saul e de seus filhos permaneceram em Jabes. Muitos anos depois, Davi os trasladaria para a terra de Benjamim, para o jazigo do pai de Saul. Seria um ato político de reconciliação, ou sua simulação. Mas essa é outra história, que começará mais tarde. Por ora, restam os 7 dias de jejum em Jabes, uma pequena cidade próxima ao Jordão, que 20 anos antes fora salva por um rei, agora o sepulta. Este foi o único funeral que Saul recebeu, sem luto de estado,
sem rituais oficiais, sem profetas para proferir o elogio fúnebre. No Monte Gilboa, naqueles dias, agiam os saqueadores. Não apenas filisteus. Qualquer campo de batalha atrai, após o combate, pessoas em busca do que restou. Armas, vestimentas, pertences pessoais. Tudo o que tem valor e está sem dono. É um procedimento padrão, sombrio, mas registrado em fontes de diversas eras. Armas israelitas, de bronze e madeira, eram destinadas à fundição ou simplesmente levadas. Alguns dos escudos abandonados sobreviveriam o suficiente para se tornarem achados arqueológicos em outros lugares. A maioria desapareceria sem deixar vestígios. O vale de Jezreel, a essa altura, já era quase totalmente controlado pelos filisteus. As cidades abandonadas diante das primeiras notícias da derrota recebiam novos senhores ou permaneciam desertas. Nenhuma fonte registra resistência israelita organizada na região nos dias imediatos à batalha. O primeiro reino de Israel deixou de existir como força militar. Não pela assinatura de um tratado ou por uma rendição oficial. Simplesmente, o exército não existia mais. O rei não existia. Os herdeiros não existiam. O território estava aberto. Isso aconteceu em um único dia. Na manhã daquele dia, Saul estava na montanha com um exército. À noite, ele já não estava. Não é um exagero artístico. É a cronologia estabelecida pelo próprio texto. A Batalha de Gilboa foi um evento de um dia. O fim da primeira monarquia, também. O corpo jazia no muro de Bet-Sean, as armaduras no santuário de Astarote, a cabeça no templo de Dagon, o reino em lugar nenhum. Em algum lugar em Siclag, Davi ouvia um homem de vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. Ouvia e permanecia em silêncio. O silêncio do texto nesse ponto não é um vazio. É a pausa antes do próximo ato, que não começará com uma ascensão suntuosa ao trono, mas com uma pergunta feita em voz alta. Subirei a alguma das cidades de Judá? A resposta viria. Mas primeiro, o dia em Jabes precisava terminar. 7 dias de jejum. O último gesto que alguém dedicou ao primeiro rei de Israel. Depois disso, o silêncio. A poeira nas encostas de Gilboa assentou lentamente. Quando finalmente baixou, a história já olhava para o outro lado. A história já olhava para o outro lado, mas antes de se desviar, deixou algo à vista. Algo que não se dissipou com a poeira de Gilboa. Os resultados da batalha são mensuráveis, não por emoções, mas por fatos. A Pentápole Filisteia obteve o controle do Vale de Jezreel. Tratava-se de um corredor estratégico que cortava o território de Israel ao meio, separava o norte do sul e as áreas montanhosas das costeiras. O domínio do vale significava o controle do fluxo de pessoas, mercadorias e exércitos pelo centro da região. Não foi uma vitória simbólica. Foi uma realidade geográfica que alterou o mapa político do Levante. As cidades do vale estavam desertas ou sob controle filisteu. Nenhuma fonte registra tentativas de retomada nas semanas seguintes a Gilboa. Houve simplesmente um vácuo. Onde antes estava Israel, outros se estabeleceram. Saul levou 20 anos para construir um reino. Ele desmoronou em um dia. Isso não é um recurso retórico. É uma característica estrutural da primeira monarquia israelense, que os historiadores apontam como sua fraqueza fundamental. O reino de Saul não se sustentava em instituições, mas na personalidade. Não em um aparato administrativo, mas na autoridade militar de um homem. Com sua morte, não havia sistema de sucessão, funcionários para manter a gestão, nem exército para sustentar a vertical de comando. Restou apenas o nome. E algumas pessoas que dele se lembravam. Abner, o comandante de Saul e sobrevivente de Gilboa. As fontes não explicam seu paradeiro no dia da batalha. Tentaria reunir os remanescentes. Ele aclamaria Isbosete, o quarto filho de Saul, que não estava na montanha, como rei. Criaria um simulacro de estado em Mahanaim, a leste do Jordão. Isso duraria 2 anos. Depois, Abner seria morto. Isbosete também. E o fio que Abner tentara manter
romper-se-ia definitivamente. Mas isso ocorreria mais tarde. Por ora, havia o silêncio pós-Gilboa. Nos templos da Pentápole, realizaram-se rituais festivos. O primeiro livro de Samuel relata brevemente: ao saberem da morte de Saul, os filisteus anunciaram-na nos santuários de seus ídolos e entre o povo. Dagom recebeu a cabeça do rei, Astarote suas armaduras. Foi a legitimação religiosa da vitória. Os deuses da Pentápole haviam derrotado o Deus de Israel. Essa era a interpretação oficial difundida pelos sacerdotes das 5 cidades. Para a maioria dos historiadores, essa interpretação tinha um propósito prático. Fortalecia a coesão interna da Pentápole e desmoralizava potenciais oponentes. Se o seu Deus perdeu, por que continuar lutando? Os povos vizinhos observaram e tiraram suas conclusões. Ninguém se moveu para socorrer Israel. Jabes-Gileade agiu de forma distinta. A marcha noturna até os muros de Bet-Sean não foi apenas um gesto de gratidão. Foi uma escolha política. Uma pequena cidade a leste do Jordão recusou-se publicamente a aceitar a narrativa imposta pela Pentápole. Os corpos expostos como troféus foram retirados e sepultados, conforme o costume humano. Foi uma desobediência expressa, não por palavras, mas por atos. Davi recebeu a notícia de Gilboa em Siclag. Sua reação é registrada no segundo livro de Samuel, com detalhes inesperados. Ele rasgou as vestes, jejuou e pranteou Saul e Jonatas. Escreveu, ou ordenou que se escrevesse, um lamento preservado pelo texto. Há versos sobre seu amor por Jonatas e palavras sobre Saul, a quem Davi chama de ungido do Senhor. O homem a quem Saul tentara matar por 3 vezes, chorou publicamente por ele. Isso pode ser interpretado como dor genuína ou como necessidade política. Provavelmente, ambas as coisas. Imediatamente Davi consultou ao Senhor. Subirei a alguma das cidades de Judá? Recebeu a resposta: sobe. Ele partiu para Hebrom, onde os homens de Judá o ungiram rei sobre a sua casa. Isso ocorreu logo após Gilboa. Não anos depois, mas em questão de dias ou semanas. Enquanto os corpos de Saul e seus filhos ainda pendiam nos muros de Bet-Sean, ou acabavam de ser removidos pelos habitantes de Jabes, Davi já recebia a unção em Hebrom. A cronologia é eloquente. Gilboa não foi apenas um fim, foi a condição para um começo. Enquanto Saul vivesse, Davi não poderia reivindicar o poder de forma legítima. A morte de Saul abriu o espaço e Davi ocupou-o de imediato. Não se trata de uma acusação, mas da mecânica política que operou em todas as eras. A tragédia de uns cria a oportunidade para outros. A questão é apenas quem está próximo o suficiente para aproveitá-la. Davi estava. Contudo, cabe parar e observar Gilboa com frieza. Sem o patos da derrota e sem o romantismo da inevitabilidade. Saul não perdeu por ser uma pessoa má, Nem porque Deus o abandonou. Essa é a interpretação teológica do texto. Mas o historiador não é obrigado a aceitá-la como explicação para uma derrota militar. Saul perdeu por razões concretas e mensuráveis. Primeiro, a defasagem tecnológica. Ferro contra bronze não é uma metáfora do destino. É a diferença de dureza, peso e durabilidade das armas, que ao longo da batalha conferiu ao inimigo vantagem em cada confronto individual. Segundo, o desequilíbrio estrutural dos exércitos. Uma infantaria profissional com sistema de rotação contra uma milícia tribal que permanece em formação do início ao fim, sem substituição. No meio da batalha, o cansaço de um lado contra o vigor do outro deixa de ser tática e torna-se fisiologia. Terceiro, a divisão política que enfraqueceu o exército antes mesmo do combate. 600 guerreiros experientes sob o comando de Davi estavam com o inimigo. Eles não lutaram contra Israel em Gilboa. Os príncipes filisteus não confiavam em Davi o suficiente para colocá-lo contra seus compatriotas
e o enviaram de volta antes da campanha. Mas também não estavam do lado israelita. 600 homens não decidem o resultado total, mas representavam um núcleo veterano que Saul não possuía. Quarto, a posição. Os israelitas ocuparam as encostas de Gilboa não por cálculo estratégico, mas para evitar as bigas na planície. Foi uma escolha forçada entre duas opções ruins. A encosta anulou as bigas, mas criou outras vulnerabilidades. Enquanto o exército está na montanha, ele não pode avançar. Pode apenas defender-se. E uma defesa por exaustão, diante da superioridade numérica e tecnológica do inimigo, não é estratégia. É esperar pela derrota. Tudo isso poderia ter sido previsto. Alguns, provavelmente, previram. Mas ver e ter a chance de mudar são coisas distintas. Um reino que depende do carisma de um homem dura exatamente o tempo de vida desse homem. Saul sabia ou sentia isso. Do contrário, por que a marcha noturna a Endor? Por que as tentativas desesperadas de obter uma profecia? Ele não buscava conselho militar. Buscava a garantia de que o sistema sobreviveria ao seu fracasso pessoal. Não havia garantia. E não poderia haver. Não porque os céus estivessem em silêncio, mas porque o sistema não existia. O Monte Gilboa permanece lá. Hoje é território do norte de Israel, uma crista baixa que domina o vale. Turistas visitam o local pela vista. Arqueólogos trabalharam nas encostas e encontraram fragmentos, pontas de flechas e vestígios de assentamentos. Vestígios da batalha em si, concretos e inequivocamente identificados, não foram achados. A montanha não guarda provas, ela simplesmente existe. Assim são todos os lugares onde reinos terminaram. Sem lápides, sem explicações. Apenas um relevo que sobreviveu a todos que nele lutaram. Saul lançou-se sobre a própria espada para não se tornar um troféu. Essa foi sua última escolha. A única que pôde fazer sozinho, sem profeta, sem conselheiro, sem Deus. A pergunta com que esta história começou recebeu agora sua resposta. O preço da ilusão de que Deus está sempre ao lado de quem reza mais alto é Gilboa. São 3 filhos mortos em uma montanha. São cidades desertas no vale. São armaduras no santuário de Astarote. A história não apresenta a conta. Ela apenas registra o pagamento. E a última pergunta, não retórica, mas direta. Diante das ruínas dessas ilusões, você se lançaria sobre a própria espada para evitar a vergonha? Ou preferiria render-se a um inimigo que não conhece a piedade? Saul escolheu o primeiro caminho. O que você escolheria? Decida por si mesmo. A história é igualmente indiferente a ambas as respostas.